Eu tinha só 12 anos quando fiquei grávida. E o pai era o homem que deveria me proteger. Meu padrasto. Por anos carreguei essa vergonha como se a culpa fosse minha. Ninguém acreditou. Me chamaram de mentirosa, de perdida. Até minha mãe virou as costas. Hoje eu falo porque cansei de me esconder. Porque eu não posso mais viver em silêncio. O que você vai ouvir agora não é só minha história. É a voz de muitas meninas que nunca foram ouvidas. Por favor, curta, comente e compartilhe este vídeo. Isso é importante para que outras meninas saibam que não estão sozinhas. Agora, escuta com atenção, porque essa dor que eu vivi, ninguém merece passar. Eu era só uma menina, 12 anos, ainda. Brincava com boneca de pano, vestia a camisa grande da minha mãe e sonhava em ser professora quando crescesse. Mas crescer não foi uma escolha que eu tive. Cresci de susto, de dor, de trauma. Cresci no grito de uma infância que me arrancaram sem pedir. Quando meu pai morreu, minha mãe ficou perdida. Ele era nosso sustento, nossa proteção. Não era um homem perfeito, mas era o nosso chão. A gente morava num sítio pequeno, no interior do Maranhão. Vida simples, ralação, comida contada no prato. Quando ele se foi, tudo ficou ainda mais difícil. Minha mãe começou a aceitar a ajuda de um homem da cidade. Chamava-se Edivaldo, um sujeito bem mais velho que ela. Tinha dinheiro, falava manso, usava camisa de botão e chapéu de couro. No começo, ele só ajudava. Levava carne, trazia leite, pagava a conta de luz. Mas não demorou muito para ele virar da casa. E depois de uns meses, virou meu padrasto. Eu não gostei dele desde o início. Tinha algo nos olhos dele. Um jeito de olhar que me dava arrepio. Mas minha mãe estava tão cansada, tão fragilizada que só queria alguém para segurar as pontas. Eu tentei avisar. Disse que ele entrava no meu quarto sem bater. Disse que ele me olhava estranho. Ela disse: "Ah, menina, para de invenção. O Edivaldo tá aqui para ajudar." Foi aí que aprendi uma coisa. Quando a dor começa cedo, ninguém escuta. Eu passei a dormir de porta trancada. Mas ele dava um jeito. Às vezes esperava minha mãe sair para lavar roupa no rio. Outras vezes, se fingia de bêbado, para ter desculpa de invadir meu espaço. E uma noite, eu ainda lembro como se fosse agora. Chovia muito, barulho forte no telhado. Eu estava deitada com medo dos trovões, quando ouvi a porta abrir devagar. Era ele. Senti o cheiro de pinga antes mesmo de vê-lo direito. Ele veio devagar, sentou na beira da cama e disse: "Não chora, não. Papai vai cuidar de você." E ali, minha infância acabou. Eu congelei. A voz sumiu. Os olhos secaram. Eu queria gritar, mas o medo era maior. No outro dia, me senti suja. Fui pro banho e esfreguei tanto o corpo que fiquei vermelha. Minha mãe perguntou: "Que foi isso, menina?" Eu queria dizer: "Eu tentei." Mas ela já tinha aquele olhar de quem não quer saber. "Tá ficando doida, é?" E foi aí que eu calei. Mas ele não parou. Cada vez mais ousado, cada vez mais cruel. E eu só queria sumir. Comecei a faltar à escola. Me escondia na mata. Ficava horas sentada atrás do galinheiro, só para não ter que olhar na cara dele. Aos poucos, parei de falar. Minha alegria desapareceu. E minha mãe nem percebeu. Quando o enjoo começou, eu achei que fosse verme. Tontura, cansaço.
Mas a barriga começou a crescer. Fiquei desesperada. Eu nem sabia o que era aquilo. Uma tia distante que morava em outra vila viu minha barriga e disse: "Essa menina tá prenha." Minha mãe ficou branca. Me arrastou pro quarto e gritou: "Quem foi que te fez isso?" Eu tremia e só consegui sussurrar: "Foi o Edivaldo." Ela me deu um tapa tão forte que eu caí no chão. "Mentirosa!" Ela gritou. "Tá querendo destruir minha vida?" E naquele dia, eu entendi que além da dor do que ele fez, eu ia carregar a dor de ser desacreditada. Daquele dia em diante, virei um fantasma dentro de casa. Ninguém me olhava. Ninguém me chamava pelo nome. Eu era a vergonha. E o Edivaldo? Continuou como se nada tivesse acontecido. Até ria pelas costas. Dizia: "Essa menina é perturbada." Sempre foi. Eu só tinha 12 anos. E dentro de mim, um bebê que eu não entendia. Eu não sabia o que era ser mãe. Mal sabia o que era ser gente. Mas a partir daquele momento, minha história deixou de ser minha. Virou segredo, virou cicatriz, virou sussurro entre as vizinhas. E eu continuei ali, calada, esperando o dia em que alguém finalmente me escutasse. Quando minha barriga começou a aparecer, eu entendi que minha vida jamais seria a mesma. Minha mãe me via como inimiga. Alguém que trouxe desgraça para casa. "Você estragou tudo, menina. Não tem vergonha, não?" Cada palavra era uma lâmina. Cada olhar de reprovação, um castigo mais pesado que o anterior. As mulheres da vila cochichavam. Eu ouvia as risadas baixas, via os olhares curiosos, mas ninguém perguntava como eu estava. Ninguém se preocupava comigo. Eu era só a menina que caiu em pecado. E o Edivaldo seguia como se nada tivesse acontecido. Levava minha mãe para a cidade, trazia presentes para os meus irmãos. E quando ninguém estava por perto, ele sorria para mim de um jeito nojento e dizia baixinho: "Tá vendo só? Quem manda aqui sou eu. Ninguém vai acreditar numa menina burra igual você." Eu queria sumir. Passei a me esconder. Ficava no quarto o dia inteiro. Só saía quando era obrigada. Não tinha coragem nem de olhar para minha barriga, porque cada vez que eu olhava, eu via ele. Via tudo de novo. Sentia tudo outra vez. E cada dia que passava, eu ficava mais sozinha. Uma vez minha tia veio me visitar escondida. Me trouxe um chá quente e sentou ao meu lado na cama. Perguntou baixinho: "Quem fez isso com você, menina? Me conta a verdade." Eu tentei dizer. Meu coração disparou. As lágrimas vieram rápido demais, mas eu consegui sussurrar: "Foi o Edivaldo, tia." Ela ficou branca, como se tivesse visto um fantasma. Abraçou meus ombros, respirou fundo e disse: "Sua mãe sabe?" Eu acenei que sim com a cabeça e chorei ainda mais forte. Minha tia prometeu que ia tentar ajudar, mas nunca mais apareceu. Fiquei sabendo depois que minha mãe tinha brigado com ela. Disse que ela estava querendo destruir nossa família com mentiras. De novo, eu fiquei sozinha. Conforme minha barriga crescia, minha solidão também crescia. Eu não ia mais para a escola. Perdi os poucos amigos que tinha. Quando precisava ir na vila, andava de cabeça baixa, com vergonha dos olhos que me seguiam, me julgavam. A gravidez era difícil. Sentia muita dor. Meu corpo de menina não estava pronto para carregar uma vida. Minhas costas doíam, meus pés inchavam. Vomitava quase todo dia.
E minha mãe? Ela só dizia que eu merecia. Que era castigo de Deus por ser perdida. Eu não entendia por que Deus me castigaria assim. Não era eu quem tinha feito o mal. Eu só era vítima. Eu só queria brincar, estudar, viver em paz. Mas a vida que crescia dentro de mim não tinha culpa. E isso doía ainda mais. Eu não sabia como amar aquele bebê, mas não conseguia odiar também. Era inocente como eu. Não pediu para vir, como eu não pedi para que tudo aquilo acontecesse comigo. Uma noite, já com quase 7 meses, senti uma dor tão forte que pensei que ia morrer. Gritei por minha mãe, mas ela demorou a aparecer. Quando entrou no quarto, só me olhou com desprezo e disse: "Aguenta firme, menina. Você arranjou isso. Agora aguenta." Fiquei ali sozinha com a dor cortando minha barriga, sem ninguém para me ajudar. Quando acordei de manhã, estava toda molhada de sangue. Achei que tinha perdido o bebê, mas ele ainda estava ali, mexendo dentro de mim, como se dissesse: "Eu tô aqui." Depois daquele dia, comecei a entender que estava por minha conta. Se eu quisesse viver, eu tinha que lutar por mim mesma. Minha mãe decidiu que eu ia ter o bebê escondida. Ela tinha vergonha do que as pessoas iam dizer. Um dia, ouvi ela dizendo pro Edivaldo: "Vamos dizer que é filho de um rapaz da cidade e que ela fugiu. A gente inventa qualquer coisa." Eu chorei muito naquele dia. Não pela mentira que iam contar, mas porque entendi que minha mãe já tinha desistido de mim. Ela não me via mais como filha. Eu era só um problema que ela precisava resolver. Os últimos meses foram os piores da minha vida. A dor física, o medo, a vergonha. Tudo junto. Era pesado demais para carregar sozinha. Mas o pior era saber que ninguém acreditava em mim. O Edivaldo nunca foi acusado. Nunca foi confrontado. E enquanto eu vivia o inferno, ele seguia como herói, o bom homem que salvou minha mãe da pobreza. Quando chegou o dia do parto, minha mãe chamou uma parteira escondida. Eu gritei, chorei, pedi para morrer. Mas quando ouvi o choro do meu filho pela primeira vez, alguma coisa dentro de mim mudou. Eu não queria aquele bebê. Mas não podia deixar que fizessem com ele o mesmo que fizeram comigo. A parteira embrulhou ele e colocou no meu colo. "É um menino forte", ela disse baixinho. Olhei para o rosto dele e chorei mais forte ainda. Ele parecia comigo. Era inocente. Era pequeno. Naquele instante eu percebi uma coisa. Minha vida podia estar destruída, mas a dele ainda tinha esperança. Eu tinha que protegê-lo do mundo. Eu tinha que protegê-lo do Edivaldo. Minha mãe nem quis vê-lo. Disse que eu tinha que dar o menino para adoção, que era melhor para todo mundo. Mas naquele dia, eu tive coragem pela primeira vez. Não, ele é meu. E naquele não, eu entendi que talvez, só talvez, minha vida ainda pudesse ser diferente. Eu ainda podia mudar meu destino, mesmo que ninguém me ajudasse, mesmo que ninguém acreditasse em mim. Criar um filho sendo ainda uma criança é como tentar caminhar num campo cheio de buracos, de olhos vendados. Cada passo é medo. Cada tropeço é culpa. Quando saí daquele quarto com meu filho nos braços, o mundo já me olhava diferente. Não era mais a menina abusada. Agora, eu era a mãe adolescente, a vergonha da vila, aquela que se perdeu. Pouco importava o que tinham feito comigo.
Pouco importava que aquele bebê tinha nascido de uma violência. Na boca do povo, eu era a errada. Minha mãe me proibiu de falar o nome de Edivaldo. Aqui em casa, ele é quem bota a comida na mesa, ela dizia. Não fala mais nisso. Eu não respondia. Não tinha forças. Só queria cuidar do meu filho, protegê-lo do mundo e principalmente dele. Os primeiros meses foram uma batalha. Eu não sabia como amamentar. Não tinha leite suficiente. Dormia 2 horas por noite, com medo de algo acontecer enquanto eu dormia. Minha mãe não me ajudava. Dizia que o bebê não era dela, que quem pariu, que embale. E o Edivaldo? Ele sumiu por um tempo. Talvez por medo, talvez por conveniência. Mas eu sabia que aquilo não duraria. Então me preparei. Toda noite eu empurrava um velho armário contra a porta do quarto. Dormia com o bebê no colo. Não era só proteção. Era instinto. Eu sabia que ele voltaria. Com o tempo, consegui ir até a cidade e procurar ajuda na igreja. Uma senhora muito bondosa, Dona Albertina, me acolheu. Ouviu minha história sem me julgar. Me deu roupas pro bebê. Me ensinou a fazer mingau com fubá e leite doado. Um dia me olhou bem nos olhos e disse: Você não tem culpa do que aconteceu. Não deixa ninguém apagar sua voz. Foi a primeira vez que alguém me dizia aquilo. Chorei, tanto que minhas pernas falharam. E ali, de joelhos, entendi que talvez ainda existissem pessoas boas nesse mundo. Com o apoio de Dona Albertina, comecei a fazer bicos. Lavava roupa, passava, ajudava na feira, limpava chão. Tinha dias que mal conseguia segurar o bebê de tão cansada. Mas eu não podia parar. Cada moeda que ganhava era comida, era remédio, era dignidade. Aos 14 anos, já tinha mais calo na mão que muita mulher crescida. Aos 15 me sentia com 30. A essa altura, o Edivaldo já não morava mais conosco. Diziam que ele arranjou outra mulher. Minha mãe nunca explicou, só dizia: A vida dele não é mais problema teu. Mas eu sabia que o medo dele ser descoberto ainda vivia nela. E talvez por isso, com o tempo, ela foi mudando. Quando meu filho completou 2 anos, ela começou a olhar para ele com outros olhos. Um dia, enquanto ele dormia, ela ficou observando e sussurrou: Ele é tão parecido contigo quando era bebê. Eu não respondi. Aprendi que o silêncio, às vezes, é mais seguro do que qualquer resposta. Os anos passaram. E aquele bebê que nasceu no meio da dor foi crescendo com luz própria. Era esperto, carinhoso, curioso. Tinha um sorriso que me fazia esquecer tudo o que sofri. Quando ele me chamava de mamãe, parecia que a ferida no meu peito doía menos. Nunca contei a ele como veio ao mundo. Não queria que ele crescesse com peso que não era dele. Sempre disse que o pai tinha ido embora. Que um dia eu contaria a verdade quando ele estivesse pronto. E eu esperei. Esperei ele virar homem, para ver se ele queria saber. Mas no fundo, eu só queria que ele vivesse leve. Um dia, já mais velha, ele me disse: Mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu sorri. Mas por dentro, chorei tudo de novo. Não por dor, mas por gratidão. Porque, mesmo com tudo, eu venci. Mesmo sendo jogada num buraco, sem amor, sem apoio, sem infância, eu resisti e fiz florescer. Hoje, quando olho para trás, vejo uma menina que ninguém acreditou. Uma menina que foi desacreditada
rejeitada, esquecida, mas que decidiu que não ia morrer na escuridão que colocaram nela. E essa menina, hoje é, vó, hoje sou eu. E agora chegou minha hora de falar, porque enquanto houver meninas sofrendo caladas, eu vou continuar contando, porque minha voz é delas também. Durante muitos anos, eu só queria esquecer o rosto do Edivaldo, esquecer os gritos, esquecer o sangue nas pernas, o silêncio da minha mãe, as noites em que chorei escondida. Eu só queria enterrar aquilo tudo como se nunca tivesse acontecido. Mas com o tempo, descobri uma verdade dura. Quanto mais a gente tenta esquecer, mais a dor arruma jeito de aparecer. Às vezes em pesadelos, às vezes num cheiro, num comentário, ou na voz de uma menina que me lembrava a mim mesma. Eu me casei aos 21. Um homem bom, simples, que aceitou meu filho como se fosse dele. Pela primeira vez me senti segura, mas mesmo assim, eu não falava, nem pra ele, nem pra ninguém, porque lá dentro eu ainda acreditava que, se eu contasse, iam me chamar de mentirosa de novo. Até que um dia eu soube de uma menina da vila vizinha. 10 anos. Estuprada pelo tio. E a mãe fez igual a minha. Não acreditou. Disse que era invenção. Aquilo me destruiu. Foi como voltar no tempo. Eu me tranquei no quarto. Chorei. Senti a dor de novo no corpo inteiro. Mas, depois que o choro passou, uma coisa diferente nasceu. Raiva. Mas não aquela raiva que destrói. Era uma raiva que pedia ação. Eu pensei. E se alguém tivesse me escutado quando eu precisei? E se alguém, uma só pessoa, tivesse acreditado em mim? Talvez tudo teria sido diferente. Então decidi ser essa pessoa para outra menina. Comecei a escrever. Peguei um caderno velho e comecei a contar tudo. Como começou? Como me senti? Como sobrevivei? Escrevia de madrugada quando a casa dormia. Com medo, com vergonha. Mas escrevia. E quando o caderno ficou cheio, entreguei à professora da escola da vila. Disse: "Não precisa me dizer nada, só lê." Dias depois ela me chamou. Estava com os olhos cheios d'água. "Dona Ana, essa história precisa ser contada." Eu hesitei. Tremi. Mas ela disse algo que nunca mais esqueci. Quando uma mulher fala, muitas outras aprendem a não calar. A partir daí, minha vida mudou. Fui convidada para falar num grupo de apoio. Depois numa rádio local. Depois em escolas. A primeira vez que peguei um microfone, minha mão tremia como vara verde. Mas quando olhei para aquelas meninas me ouvindo com os olhos arregalados, eu entendi. Minha dor virou missão. Eu não era só a menina que sofreu. Eu era a avó que podia salvar. A avó que podia mostrar que existe saída, que o silêncio não protege ninguém. Que vergonha tem que ter quem faz o mal, não quem sofre. De lá pra cá contei minha história mais de 100 vezes, em rodas de conversa, em centros comunitários, em igrejas. Às vezes alguém levanta a mão e diz: "Vó Ana, eu também fui calada." E aí eu abraço e digo: "Agora você tem voz, porque eu escuto." Hoje, meu filho é adulto, tem seus próprios filhos. E foi ele quem um dia segurou minha mão e disse: "Mãe, tá na hora do mundo ouvir você." Foi ele quem gravou meu primeiro vídeo.
Foi ele quem criou a página no YouTube. E hoje, aqui estou eu, contando minha vida, para quem quiser escutar. Porque se pelo menos uma menina, uma mulher, conseguir encontrar força na minha voz, já valeu a pena. Hoje não carrego mais vergonha. Carrego cicatrizes, sim. Mas cada cicatriz é uma história que venci. E, se você me escutou até aqui, obrigada. Que a minha voz ajude a despertar a sua. Que a minha dor não tenha sido em vão. Ninguém fala disso. Ninguém conta que ser mãe nem sempre é um mar de rosas. Muito menos quando você é mãe, antes de ser mulher. E menos ainda quando o filho nasce da dor. Eu olhava para o meu menino e sentia um nó na garganta. Era amor, sim. Mas era também medo. Era dor, confusão, culpa. Eu sabia que ele não tinha culpa de nada. Mas bastava ele sorrir de um jeito parecido com o pai. E meu peito se contraía. Era como se o passado me puxasse de volta. Cada gesto, cada traço, cada olhar dele me lembrava do que eu passei. E isso me fazia sentir a pior pessoa do mundo. Porque toda mãe devia amar o filho incondicionalmente, não? É, mas comigo era diferente. Não porque eu não o amava, mas porque amar às vezes doía. Durante muito tempo, eu escondi esse sentimento. Me sentia suja, culpada, errada. Eu dava comida, banho, cuidado. Mas evitava o colo. Tinha medo de me apegar. Medo de não conseguir. Medo de não ser capaz de protegê-lo. E, principalmente, medo de falhar. Às vezes, ele chorava querendo atenção. E eu travava. Ficava paralisada. Como se minha mente voltasse. Aquela noite, aquele quarto, aquela dor. Isso não é fácil de dizer. Não é bonito. Mas é a verdade. E se tem uma coisa que aprendi com o tempo, é que a verdade liberta. Com o passar dos anos ele foi crescendo. E eu fui me curando aos poucos. Uma vez, quando ele tinha uns 5 anos, caiu e machucou o joelho. Chorou tanto que me desesperou. E ali, sem pensar, eu o abracei forte. Apertei contra o peito e chorei junto. Foi a primeira vez que consegui abraçá-lo sem medo. E foi como se uma parte da dor tivesse ido embora. A partir daquele dia, tudo começou a mudar. Comecei a permitir que ele me amasse. Comecei a deixar meu coração se abrir, mesmo que aos poucos, mas o medo nunca foi embora de vez. Quando ele começou a fazer perguntas sobre o pai, eu congelava. Inventava histórias. Dizia que o pai tinha ido embora, que era um homem distante, que nunca mais deu notícias. Ele acreditava. Mas eu via nos olhos dele que algo não fechava. Eu dizia que um dia ele entenderia tudo, mas no fundo eu rezava para ele nunca perguntar de novo. Na adolescência ele ficou mais rebelde, questionava tudo, dizia que eu era fria. Você nunca me contou nada da sua vida. Eu não sabia como explicar. Como contar para um filho que ele veio de um ato horrível? Que ele nasceu do meu pesadelo mais escuro? Eu pensava que isso poderia destruí-lo. E, ao mesmo tempo, a culpa me destruía. Porque eu sabia que ele tinha o direito de saber. Mas o medo de perdê-lo era maior que tudo. Foi só depois dos 20 que ele voltou a ser mais próximo. Já homem feito, ele me olhava diferente. Com respeito, com cuidado. Um dia ele me disse: Mãe, eu sei que tem coisa aí dentro que você nunca contou. Eu só quero que saiba que eu te amo.
e que nada vai mudar isso. Aquilo me desmontou. Era como se Deus tivesse me devolvido tudo que me tiraram. Pela primeira vez pensei, talvez ele esteja pronto para ouvir. Mas eu ainda não estava pronta para contar. Só que a vida tem seus próprios planos. Um dia ele chegou da rua com os olhos marejados. Tinha conhecido uma moça, e ela tinha contado que foi abusada na infância. Ele me olhou fundo e disse, Mãe, ela me fez lembrar de você. Fiquei em silêncio. E ele, com a voz calma, me perguntou, o que fizeram com você? Foi ali que entendi. Ele já sabia. Sempre soube. Mesmo sem palavras, meu corpo contava. Meus olhos gritavam. Eu respirei fundo. E, finalmente, contei tudo, do começo ao fim. Chorei. Tremi. Mas não me calei. E quando terminei, ele me abraçou como nunca. Obrigado por ter me dado a vida, mãe. Mesmo em meio à sua dor. Aquele foi o dia em que entendi de verdade o que era ser mãe. Ser mãe é seguir. Mesmo ferida, é amar. Mesmo com medo, é proteger. Mesmo quando o mundo inteiro vira as costas, meu filho é a maior prova de que a dor pode gerar amor. E que o amor cura. A maternidade me salvou. Mesmo que no começo eu não quisesse. Mesmo que eu achasse que não era capaz. Ela me deu um motivo para continuar. E hoje, se eu sou quem sou, é por causa dele. Falar de perdão parece bonito nas palavras. Mas viver isso é outra história. Durante muitos anos eu achei que perdoar era o mesmo que esquecer. E eu não queria esquecer, porque esquecer significava aceitar. E aceitar era impossível. Como aceitar o que ele me fez? Como perdoar minha mãe por ter virado as costas quando eu mais precisei? Quando a gente carrega uma ferida há muito tempo, ela vira parte da gente. E o ódio, a mágoa, viram escudo. Só que chega uma hora que o escudo pesa mais que o ataque. E foi assim comigo. Anos depois de ter reconstruído minha vida, recebi a notícia de que minha mãe estava doente. Câncer no pulmão. Já em estado avançado. Confesso, boss, a primeira coisa que senti foi indiferença. Pensei, ela nunca esteve lá por mim. Por que eu deveria estar por ela agora? Mas o tempo tem jeito de mexer nas rachaduras. E uma voz dentro de mim dizia, vai, fui até o hospital. Quando entrei no quarto, ela estava magra, fraca, irreconhecível. Me olhou e chorou. Me perdoa, minha filha. Eu era fraca. Eu não sabia o que fazer. Eu quis fingir que não estava acontecendo. As palavras saíam entrecortadas, como se ela estivesse vomitando tudo que ficou preso por décadas. E naquele momento, pela primeira vez, eu vi arrependimento nos olhos dela. Mas também vi medo. Medo de morrer sem ser perdoada. Eu podia ter dito que não. Podia ter virado as costas como ela fez comigo. Mas não virei. Porque eu não era mais aquela menina machucada. Eu era mulher. Eu era mãe. Eu era avó. E aquela mulher frágil na cama era só uma sombra do que ela tinha sido. Sentei na beira da cama. Segurei a mão dela. Eu não te odeio, mãe. Mas eu precisei aprender a viver sem você. Ela chorou mais. E eu chorei também. Porque naquele instante, eu enterrei o rancor. Não, esqueci. Não apaguei. Mas deixei de alimentar aquela dor todos os dias. Ela morreu 3 meses depois. E eu fui a única da família que ficou com ela até o fim.
Às vezes me perguntam por quê. Por que cuidar de alguém que me negou tanto? E eu respondo: porque carregar ódio é como tomar veneno esperando que o outro morra. E eu não queria mais morrer por dentro. Quanto ao Edivaldo, um dia, anos depois, me disseram que ele estava na cidade, velho, doente, pedindo esmola na feira. A primeira reação foi o medo. Depois, a raiva. Mas, por fim, foi pena. Pena de alguém que viveu uma vida podre por dentro. Não fui atrás. Não procurei justiça tardia. Eu já tinha construído minha paz. E às vezes, boss, paz é melhor que justiça. Porque justiça no papel não cura ferida no peito. Mas paz cicatriza. Hoje, quando olho para o passado, vejo uma estrada cheia de dor, mas também cheia de superação. Eu perdoei, não por eles, mas por mim, porque eu não queria mais ser refém do que me fizeram, porque eu não sou o que fizeram. Comigo, eu sou o que eu construí depois. E perdoar foi como deixar uma mala pesada na beira da estrada e seguir mais leve. Se eu tenho arrependimentos, talvez de não ter falado antes, de não ter buscado ajuda mais cedo. Mas hoje eu entendo que cada coisa aconteceu do jeito que precisava acontecer. Para eu chegar aqui, para que hoje eu pudesse contar essa história com a cabeça erguida e dizer, com toda a força do meu peito: eu venci, e você também pode vencer. Se alguém me dissesse lá atrás que um dia eu estaria aqui, contando minha história, eu teria rido. Rido de nervoso. Rido com dor. Porque, por muito tempo, eu achei que minha história fosse feia demais para ser dita em voz alta. Mas hoje eu entendo que é justamente por ela ser feia, dura e crua que precisa ser contada, porque enquanto a gente esconde a ferida, ela infecciona. Mas quando a gente mostra, ela cicatriza. Depois que comecei a compartilhar minha história, vieram meninas de todos os cantos, de escola, de igreja, de vila. Meninas com os olhos cheios de medo. Meninas com feridas nos olhos, nas palavras, nos gestos. Meninas que nunca tinham contado para ninguém e me escolheram como primeira ouvinte. Eu escutei cada uma com o mesmo cuidado que eu gostaria que tivessem tido comigo. Cada palavra que elas diziam era como se eu mesma estivesse voltando no tempo. Às vezes elas não conseguiam falar, só choravam. Eu abraçava e dizia: você não tá sozinha. Teve uma menina. A Lúcia, 13 anos, foi deixada num abrigo pela própria mãe depois que contou o que o padastro fazia com ela. Eu olhei nos olhos dela e vi a Ana de antigamente. A Ana ferida, a Ana desacreditada. Fiquei visitando a Lúcia durante meses. Levava bolacha, caderno, escutava suas dores. Um dia ela disse: Vó Ana, você é a primeira pessoa que acredita em mim sem duvidar. Aquilo me atravessou, porque ninguém nunca tinha feito isso por mim. E naquele momento, eu soube. Tudo o que vivi não foi em vão. A dor que quase me matou um dia, agora salvava outras vidas. Comecei a dar palestras, a falar em programas de rádio do interior, a participar de grupos de apoio. Criei, junto com outras mulheres, um projeto chamado Filhas do Silêncio. Só com sobreviventes que, como eu, decidiram romper o ciclo. A gente se reúne, se escuta, se apoia e, mais importante,
Dá voz a quem nunca teve. Já vi meninas sair do quarto escuro da culpa, direto pro palco da esperança. Já vi mulher de 60 anos contar pela primeira vez o que aconteceu com ela na infância. Já vi homem chorar, dizendo que nunca teve coragem de proteger a irmã. Porque essa luta é de todos, e cada história contada é uma corrente quebrada. Hoje, quando sento nessa cadeira de balanço, aqui na frente de casa, e olho pro horizonte, eu não me vejo mais como vítima. Eu sou sobrevivente. Eu sou guerreira. E minha missão é gritar por aquelas que ainda não podem. Eu falo por quem ainda tá presa no silêncio. Eu falo por quem ainda tá com medo. Eu falo por quem foi desacreditada, julgada, abandonada. Se você que me ouve agora passou por algo parecido, saiba que a culpa nunca foi sua. Você não é suja. Você não é culpada. Você é forte. E sua história ainda pode ser escrita com dignidade, se ninguém te ouviu antes. Me ouve agora. Eu acredito em você. E enquanto minha voz tiver força, ela vai ecoar por cada menina que um dia, como eu, só queria ser protegida. Porque agora sou eu quem protege. Quando olho para minha vida, é como se eu tivesse cruzado um deserto descalça. E mesmo com os pés feridos, eu cheguei cansada sim, mas de pé. E sabe o que mais me assusta, olhando para trás? Não foi o que me fizeram. Foi o tempo que levei para entender que aquilo não era culpa minha. Levei anos, décadas, para me olhar no espelho e enxergar mais que uma menina marcada. Hoje, eu vejo uma mulher inteira, uma avó que transformou o grito engolido em palavra viva, uma mulher que um dia foi esquecida e agora é lembrança de força na vida de outras. Não sou perfeita, nem santa, mas eu sou sobrevivente. E eu sou prova de que até o barro mais sujo pode florescer quando encontra a luz. E essa luz é a verdade. A minha verdade, que durante anos foi enterrada, abafada, chamada de mentira. Hoje, ela é meu escudo, minha bandeira, minha razão de viver. E se você me ouviu até aqui, então você agora carrega um pedacinho dela também. Porque cada história contada é uma corrente quebrada. Cada lágrima que cai de quem escuta é um tijolo a menos no muro do silêncio. E cada mulher que se levanta depois de ouvir uma história, como a minha, é mais uma voz que ninguém mais vai conseguir calar. Por isso eu te peço, compartilha. Compartilhe essa história com quem precisa ouvir. Com aquela amiga que se cala. Com aquela vizinha que vive com medo. Com aquela sobrinha que parou de sorrir do nada. Porque às vezes, boss, uma história salva uma vida. Às vezes, tudo que alguém precisa é saber que não está sozinha. E eu estou aqui para dizer, você não está. Eu tô aqui. Com minhas cicatrizes, minhas marcas, meus tropeços, mas de pé. E prometo, de coração aberto, enquanto eu viver, eu vou contar. Contar para que ninguém mais passe pelo que eu passei. Contar para que nenhuma menina se sinta lixo, vergonha, erro. Contar para que o mundo pare de fingir que não vê. Porque o silêncio protege quem faz o mal. Mas a palavra liberta. E aqui, nessa casa simples, nessa cadeira que range, sentada de frente pro mundo, eu grito com minha voz de vó, o silêncio nunca mais.